Fala, cara empreendedora, seja muito bem-vindo a mais essa aula, onde nós iremos continuar falando um pouquinho mais sobre perfil de cor. É um assunto de suma importância para que você não erre na hora de configurar o perfil correto para determinadas situações, seja para suas mídias sociais, seja para suas mídias impressas. Na aula anterior, você entendeu quando criar um documento CMYK e quando criar um documento RGB. Então vamos selar essa aula para que não haja erros na hora de configurar o perfil de cores da forma mais adequada. Para isso, vamos criar um novo documento. A medida para essa aula também não vai importar, pode abrir aí qualquer medida que você desejar. E a observação que eu faço é referente à aula anterior. Eu reforço a tese que para toda vez que você for enviar para uma determinada gráfica, a resolução seja 300 dpi, 300 pixels. Você entendeu lá o porquê. Se você mantiver, então, 72, nós teríamos então uma resolução para mídias sociais. Falei que você pode trabalhar também com 100 pixels caso você deseje, mas manteremos 72 pixels para trabalhos digitais e cores RGB para trabalhos digitais. 300 pixels, uma resolução um pouquinho maior para trabalhos gráficos, já que você entendeu sobre a questão dos pontos que se formam conforme a resolução selecionada, partindo do pressuposto que toda gráfica diria para você começar um documento em CMYK, pois trata-se de um material impresso, esse seria a forma mais adequada. Mas, contudo, especificamente o Photoshop, não estou falando do CorelDRAW, você pode trabalhar o seu CMYK sem problema, mas especificamente o Photoshop, se você trabalhar desde o princípio o modo de cor CMYK, você pode perder alguns efeitos de filtro. Então, para que isso não ocorra, nós iniciaremos sim um documento que vai ser enviado para a gráfica em RGB. Mas na hora de nós selarmos o nosso trabalho, nós iremos convertê-los através do perfil de cor para CMYK. Nós iremos renomear esse documento, vamos dar um título qualquer aqui, vamos nomear de teste RGB, supondo que nós estamos criando um arquivo para que nós possamos observar as cores vibrantes, para que nós possamos utilizar os filtros sem percas, e no final desse trabalho nós iremos converter esse RGB para CMYK, para que a gente possa enviar para a gráfica. Mantenha esse sistema como padrão. Vamos criar então um documento. Agora vamos fazer uma incorporação qualquer, colocar incorporado, só para título de exemplo. Pode pegar uma imagem qualquer aí da sua pasta, É só para exemplo mesmo. Eu vou pegar essa aqui, vou dar um Shift, vou ajustá-la em nossa medida, vou dar um OK. E agora eu quero fazer algumas observações com você. Se você clicar em visualizar, nós temos aqui a opção cores de prova. O que são cores de prova? É uma pré-visualização das configurações de como está ficando o seu trabalho final, para que você certifique-se se está adequado, se a cor está fiel, enfim. Você vai em configurações de prova, geralmente ele vem como CMYK ativo, tá? Vamos voltar aqui, ó. Geralmente ele vem assim, ó, CMYK ativo, mas se você colocar RGB, padrões da internet, por exemplo, não sei se você consegue ver daí, mas substitui-se imediatamente a tonalidade, da cor. Ou seja, nós temos uma pigmentação RGB voltado para padrões de internet e nós temos o CMYK para gráfica. Mas visualizar não significa que ele foi convertido. Vamos clicar novamente, configurações de prova, e vamos mudar aqui, por exemplo, RGB padrões da internet. Ele muda aqui, ó, RGB 8/Windows, mas não significa que ele foi convertido. Há quem diga que uma conversão rápida e prática seria ir por imagem, modo, e aqui você coloca RGB ou CMYK. Vai funcionar? Vai. Mas note que o próprio Adobe Photoshop ele dá um alerta em questão a isso. Alterar os modos pode afetar as aparências das camadas. Ele pergunta, achatar imagens antes da alteração de modo? Dependendo do trabalho que você fez aqui, se tiver camadas, filtros, ele vai dizer que vai impactar nos filtros. Você pode perder efeitos interessantes. Então, esse não é o melhor modo de fazer essa conversão. Vamos cancelar. Vamos novamente agora fazendo da maneira correta. Você vai em editar e agora você vai em converter para perfil. E aqui dentro você vai trabalhar então com as configurações. Bom, vou falar primeiro das padrões. Ou RGB ativo,
ponto final, você apenas verifique se ela condiz com a sua necessidade. Se você olhou, bateu, está fiel às cores originais, joia. Então cele seu trabalho, manda para a prova do cliente final, ou faça a sua postagem, seus Facebook, Instagram, enfim. Agora vamos supor que nós iremos então mandar para a gráfica. O trabalho está em RGB, olha aqui, ó, teste RGB, entre parênteses está RGB. Então nós iremos agora editar novamente, converter para perfil, esse é o modo correto, tá pessoal? O modo correto para você enviar para a gráfica. E nós iremos então utilizar o CMYK ativo JPEG Web Coated, que é o CMYK padrão, né? O padrão aí com base nos padrões universais. Então recomendo que você mantenha o CMYK ativo. Note que ao clicar, você já percebe então uma modificações de uma cor. Ela está mais voltada para o trabalho final, depois que vai ser impresso. Então aqui no caso você pode ter uma percepção exata de como vai ficar as cores, se elas estão fiéis ao que você esperou ou não. Ponto final. Aí você clica em OK e agora você converteu. Olha, está escrito teste RGB e agora está escrito CMYK aqui, ó. O que importa é que está em parênteses aqui, ó. Esse documento está em CMYK ponto final. Obviamente que na hora de salvá-lo agora, você não pode simplesmente dar um Ctrl S, né? Ou você clicar em salvar. O mais adequado é um Shift Ctrl S, salvar como. E nesse caso, você vai substituir o nome do teu arquivo de testes RGB para CMYK. Aqui ficou um pouco complexo, né? Vamos nomeá-lo de cartão de visita, senão vai ficar confuso aqui, ó. E agora a gente vai colocar CMYK. Por que eu fiz isso? Porque eu dupliquei um trabalho em PSD. Um que já está em CMYK, pronto para ir para a gráfica, selado, verificado, tudo certinho, observado, está tudo ok. Nesse caso está pronto para ser enviado para a gráfica. Mas eu quero manter a minha versão anterior. No caso seria o testes de cartão de visita sem o CMYK, que está agora, que está em RGB. Por que estava em RGB? Porque ele foi criado do início até o final RGB. Ficou claro? Ficou confuso? Vamos fazer novamente. Arquivo novo. Você vai criar agora um cartão de visita para o seu cliente. Cartão de visita cliente X. Joia. O cartão de visita na medida OK. Só que é um cartão interativo, então vai ser em pé. Só um exemplo hipotético. É gráfica ou vai enviar para a mídia social? É gráfica. 300 dpi, 300 pixels. E ponto final. Vou mandar para a internet? 72 e ponto final. É isso que você precisa saber. Vou mandar para a gráfica 300. Supostamente nós deveríamos mudar, mas ressalto, para que você não perca efeitos de filtros, camadas, manteremos até o término, até você realmente fechar a tua arte em RGB. Vamos clicar em criar, beleza, criamos aqui. Agora vamos colocar um arquivo qualquer incorporado, né? Pode ser esse prédio aqui mesmo, incorporei, vamos aumentá-lo, apenas para título de exemplo, né? Pronto, ó. Fizemos todo o nosso trabalho, colocamos os textos, fizemos nossos filtros, lindo, maravilhoso. Nós iremos visualizar agora como que ficaria então a prova para a gráfica, ativando o CMYK ativo. Joia, talvez você não consiga ver essa diferença notória, mas para mim aqui ficou notória uma diferença de cor, né, que vai para a gráfica, ou seja, esse material impresso ficaria dessa forma, e se esse material fosse para as mídias sociais, nós iríamos então observá-lo através da RGB padrão da internet, sRGB. Esse arquivo chama cartão de visita cliente X, então vou dar um Ctrl S e vou salvá-lo. Vou mantê-lo cartão de visita cliente X. Vamos colocar aqui dentro da nossa pastinha aqui do Photoshop PSD, salvar, OK, beleza, estou trabalhando aqui minhas camadas, tudo, pá, fechou, mandei para o cliente aprovou, agora sim vou enviar para a gráfica. E agora eu vou substituir apenas no final do meu trabalho. Eu vou substituir para converter para perfil, vou manter CMYK ativo, JPEG Web Coated, vou dar um OK. Beleza, agora sim está certo. Por que eu não posso dar um Ctrl S? Porque eu vou sobrepor o meu trabalho original, o meu arquivo original, que era em RGB. Então, a forma mais correta é salvá-lo novamente com Shift Ctrl S ou salvar como. E agora nós iremos colocar um tracinho aqui e nós iremos colocar CMYK. É isso que você vai fazer sempre em seus arquivos. Agora você sabe que o segundo arquivo é aquele que está pronto para ir para a gráfica. Obviamente, depois você precisa mudar para PDF, mas eu quero que você
crie esses hábitos para que você não sobreponha arquivos. Caso ao contrário, uma hora você vai querer mexer num filtro e você sobrepôs um arquivo, transformou um arquivo em RGB, em CMYK, por certo modo perdeu-se um filtro, algum trabalho que você fez e você não conseguiu recuperá-lo. Então mantenha sempre dois arquivos. Clique em salvar. Pronto, ele está pronto então para ser convertido em PDF, em PNG, enfim, depende do formato, né, que a tua gráfica receba. Você pode então enviar o seu trabalho para impressão. Mais uma observação que eu vou fazer sobre o perfil de cores, vai em configurações de cores e observe o seguinte. Nós temos o CMYK, o JPEG Web Coated, use-o como padrão para envio para a gráfica. Nós temos o sRGB, aqui o RGB do Photoshop, enfim, para que você possa mandar os seus trabalhos para a web. E nós temos então algumas definições personalizadas. Nós podemos então atribuir um perfil de cor especificamente para determinadas situações. O que é isso, né? E para que você precisa saber disso? Suponhamos que você seja um profissional de sublimação e você comprou uma impressora sublimática com uma tinta específica para que você possa criar, por exemplo, canecas personalizadas, né? Aquelas canecas impressas aqui, né? Canecas sublimáticas. Essas, por exemplo. E você comprou a tua impressora sublimática e agora você vai fazer essas impressões. Essas aqui, por exemplo. E você comprou um toner de tinta especificamente de uma marca. É necessário que você peça ao fabricante o perfil de cores, para que você então atribua esse perfil de cores dentro das configurações de cores do seu Photoshop. Não vou estender essa aula, pois isso vai variar demais. Pode ser a Genesis, pode ser uma impressora própria sua, pode ser um perfil de cores que uma gráfica específica usa. E para que essa aula não fique complexa demais, é preferível que a situação ocorra para que você solicite então uma aula de personalização de cores, né, de um perfil específico para uma determinada marca, para uma determinada gráfica que use um perfil de cores personalizado. Caso isso ocorra, deixe nos comentários aí que nós iremos pegar a tua marca, a tua gráfica com o perfil de cores que eles trabalham e a gente vai atribuir então um perfil de cor personalizado para dentro do Photoshop. E essa personalização vai ser específica para você. Isso não é uma forma generalizada, é uma forma específica de trabalhar. Caso contrário, vai trabalhar sempre com RGB e sempre com CMYK JPEG Web Coated, beleza? Bem, espero que tenha ficado claro então nossa aula de perfil de cores. Se tiver dúvida aí, deixe nos comentários. A gente vai fazer outras aulas complementares, se necessário, responder todas as suas dúvidas aí, porque realmente é um pouco complexo, mas é importante que você entenda certinho para que não haja surpresas na hora que você se deparar com o material físico e não tiver aquela fidelidade das cores que você esperava. Forte abraço e nos vemos nas próximas aulas.